os militares saem de cena, entregam de volta, não houve luta para isso, entregam de volta o poder aos civis, e aí nós teremos uma série de presidentes sobre os quais eu vou falar individualmente. Bom, primeiro deles, que não chegou a ser nosso presidente, mas foi eleito, não diretamente, porque o movimento das diretas já não conseguiu o que queria, que era a eleição direta, foi eleito pelo Congresso Nacional, Tancredo Neves, para ser o nosso primeiro presidente civil pós o regime militar. No entanto, na véspera de receber a faixa presidencial, ele foi internado com um problema de saúde e não saiu mais do hospital, lá ele faleceu. E termina que o seu vice, que tinha um outro perfil político, que tinha sido adversário político, apesar de serem do mesmo partido, é preciso registrar que o Brasil estava reorganizando o pluripartidarismo nesse momento. Nós vimos no período dos militares de um sistema bipartidarista, onde só existiam a Arena, que era o partido dos militares, e o MDB, né, que representava a oposição, e não tinha grande chance de se manifestar, mas era a oposição. Então, com ideias bastante divergentes, eles fizeram uma chapa, como é comum na história do nosso país, e terminou que nós fomos geridos pelo vice-presidente José Sarney, maranhense, de 1985 a 1990. Depois foi eleito o carioca Fernando Collor de Mello, né, que havia sido governador do belo estado das Alagoas, mas que, após 2 anos, passou por um processo de impeachment. E aí sofreu o impeachment e foi substituído pelo mineiro, seu vice-presidente, Itamar Franco. Eu não vou dizer que aqui há uma diferença política muito grande, porque eu não consigo enxergar a ideologia política de Collor, tá? Mas aqui acho que a coisa era mais amena, porque Collor tinha um posicionamento um tanto mais suave, digamos assim. Não nas suas ideias, mas no seu posicionamento político. Ele não era difícil encaixá-lo em um perfil. Ele era um nome que surgiu na política nacional e que chegou a presidente do Brasil, tá? Então, Itamar Franco dá sequência a isso, até que vem a eleição do seu ministro da Fazenda, que havia lançado ainda no governo Franco o Plano Real. Veio Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso passou 2 mandatos, foi um presidente que ficou 8 anos no poder, fez um trabalho um tanto mais perene e teve a oportunidade realmente de controlar a inflação, que era um problema seríssimo no Brasil. A inflação mensal passava de 80%. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande para gerir as contas familiares, certo? O Brasil passou uma fase muito difícil e foi ele, desde o período de ministro do governo Itamar Franco, ministro da Fazenda, e depois dois mandatos como presidente, que conseguiu organizar isso. Depois vem eleito o Luiz Inácio da Silva, o Lula, né? E aí já com outro perfil, um perfil de partido, mais porque o PSDB de Fernando Henrique nunca conseguiu imprimir essa característica de partido como o PT conseguiu, né? E aí no seu ícone maior, que é o Luiz Inácio, num período de gestão que eu não preciso falar tanto porque vocês já acompanharam, já viram isso acontecer, mas com um perfil um tanto diferente daquilo que vinha acontecendo, tá? Mas é preciso dizer, jogou o jogo do poder na presidência do país, talvez como ninguém tenha jogado, e se pudesse ser eleito 3, 4, 10 vezes, eu acredito que ele seria, tá? Mas como não podia, ele cria uma alternativa, né? E em 2011, Dilma Rousseff é eleita presidente do Brasil, né? Ela vai ser reeleita, né, já sem tanta aprovação popular. Se a gente se lembrar de como foi a segunda eleição dela, os números foram muito próximos entre ela e o outro candidato, o Aécio Neves, aliás, neto, né, do Tancredo Neves, morto lá sem chegar a assumir a presidência, que nós falamos há pouco. Mas só que Dilma vai passar pelo mesmo processo que o Collor havia passado e vai sofrer o impeachment. E também numa aliança em algum momento impensável na história desse Brasil, entre PT e PMDB, o seu vice, que vem assumir a presidência, é o Michel Temer,
né? E aí, sem identidade, sem legitimidade nenhuma, ele conclui o mandato da Dilma. É esse momento que nós estamos vivendo agora, né? E o Brasil vai passar por uma nova eleição para presidente do Brasil, e a gente espera que a partir daí a gente tenha uma nova história para ser escrita. Mas a minha apresentação sobre a nova república vem exatamente até aqui, certo? Até essa reta final aí do governo Temer, porque ele ainda é vigente, ele ainda não acabou, tá? Eu espero que tenha sido elucidativo, né? Que você tenha conseguido pegar um pouco mais daquilo que a gente já tem discutido, tá? E sugiro que estude, que capriche para que faça uma boa prova. Eu vou apresentar aí 6 questões, certo? Para que você leia, responda, são questões abertas, e nós vamos respondê-las em sala lá no simulado da segunda unidade, ok? Bom trabalho aí a todos.